60 anos com carinha de 9, de 11, de 13, 16, não é? 17. Ninguém diz que vocês têm 60 anos. Nem o conselheiro Alex transparece isso. Que coisa, né? Ser embaixador é um privilégio muito grande que esses jovens têm. E alguns de nós, né, que aqui estamos, tivemos também. Eu fui embaixador e agora continuo sendo embaixador. Não é? Porque não deixa de ser, o embaixador não deixa de ser, não é isso? Não é isso que a gente aprende? E tenho boas recordações de embaixada do rei. Eu quero compartilhar com vocês Mateus, no capítulo 13, Mateus capítulo 13, o verso de número 33. Mateus 13, 33. Está registrado aqui uma parábola de Jesus, pequenininha, não é? Pequena. Jesus deixou esta parábola. Em Mateus, toda a parábola está num verso. Toda a parábola está num verso. Imagina, Jesus conseguiu sintetizar isto, né? Outra parábola, diz o verso 33, outra parábola lhes disse. Vamos então ler juntos? O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma, introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Amém? Amém? Jesus contou uma parábola num verso. Como é bom, né? A minha esposa sempre diz para mim assim, eu gosto de ouvir pessoas sábias falando. Como que é bom a gente ouvir pessoas sábias. Ouvir Jesus, ele é muito sábio. Não é? Mestre dos mestres, Senhor dos senhores, que sabedoria. Ele colocou a parábola inteira em um verso só. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma, introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Embaixadores do rei são jovens que têm a consciência a quem estão servindo. O embaixador é aquele que representa quem? Ele representa onde? Onde é que o embaixador representa? Em outro país. Ele representa o seu rei na corte de outrem, não é assim? Então ele é o representante. Esses jovens que aqui estão, eles talvez, alguns tenham vindo a primeira vez na embaixada para bater uma bola. Tem alguém que a primeira vez que veio pensou que era só para bater uma bola? Pensou? Aí, tem um monte. Vamos lá, bater uma bolinha e tal, todo mundo craque, né? Vamos lá, e chegou lá, tinha aquele futebol legal e tal. Nayan lá, né, que dá uma força lá para os garotos, lá no futebol e tal. De repente, surge lá a figura do conselheiro. Aí o conselheiro tem alguma coisa para falar além daquele momento do futebol. E aí surge um convite para ir na reunião, e você começou a se envolver, e você se envolveu com a embaixada, você se envolveu com os conselheiros, você se envolveu com a programação, só que você não percebeu uma coisa: por trás de tudo isto, você estava se envolvendo, era com Jesus de Nazaré, Senhor dos senhores, que morreu na cruz por seus pecados. Que coisa extraordinária. Agora nós estamos lendo uma palavra aqui, uma parábola, uma fala de Jesus falando sobre o seu reino. O reino que os senhores embaixadores, preste atenção agora, os senhores representam este reino do qual Jesus está falando. E Jesus disse que o reino dele, senhores embaixadores, Jesus disse que o reino dele é semelhante ao fermento que uma mulher põe
na massa, há 3 medidas de massa, ela põe o fermento, ou seja, ele é proporcionalmente 3 vezes menos que o volume da massa, mas ainda assim, ele vai levedar toda a massa. Que coisa, irmãos, extraordinária. E aí eu vou aprendendo algumas coisas, eu vou contextualizando algumas mensagens que Jesus me transmite ao coração e transmite para nós nesta noite. E eu peço aos senhores que as vossas atenções estejam voltadas agora para esse corpo seleto que aqui está, que são embaixadores da mais alta competência, do mais alto comprometimento, porque representam o reino eterno, o reino que nunca terá fim, o reino do Filho de Deus, reino da paz, reino da justiça, reino do amor. Este é o reino do Senhor Jesus. Amados, quando a gente começa a ler este verso e a gente começa a buscar as lições que há para nós, como contextualizar isso, como entender esta fala de Jesus através da parábola, uma das coisas que eu quero frisar e quero compartilhar com os senhores é que fermento sozinho não produz efeito. O fermento é bom. O fermento tem o papel, ele cumpre o seu papel. Porém, se a dona de casa esqueceu de pôr o fermento, ela vai ter uma massa não boa. Ela não vai obter sucesso. Ela pode ter o fermento em casa, mas se ele não está dentro da massa, onde ele precisa atuar, não vai adiantar ter. Todo embaixador aqui tem Bíblia? Então quem não tem, levanta a mão aí. 1, 2, 3, 4, 5. Cadê Antônio Cabral? O irmão vai presentear 5 Bíblias. Amém? Pronto, ganharam a Bíblia lá. Irmão Antônio Cabral vai presentear vocês com 5 Bíblias. Fazer o quê? Comprar? Que coisa! Quem ensinou isso para ele? O pai dele. Amém. Aí aqui todo mundo entrega, o negócio é assim, que não tem conversa não. Então, preste atenção, se você tem a palavra de Deus em casa, você tem a palavra do reino. Mas se a palavra do reino não for usada, ela não vai fazer diferença nem na sua vida e nem na vida das pessoas com quem você convive. Bíblia precisa ser usada. Está lendo a Bíblia? Vocês estão lendo a palavra? Tem que ler a Bíblia. Embaixador do rei precisa conhecer o rei e o reino. E o reino. Já imaginaram? O embaixador do rei. Vem um embaixador de um reino aqui para o Brasil. Imagina o embaixador vir aqui lá de Portugal para ser embaixador aqui no Brasil. E quando chegar aqui no Brasil, a gente pergunta para ele assim: embaixador, como é que é a agricultura lá em Portugal? Ele diz: olha, eu não sei se lá tem agricultura. Embaixador, e as praias de Portugal? Aí ele vai dizer assim: olha, as praias lá são iguais às daqui. Você vai dizer: ih, não está batendo não, né? As praias de Portugal, o mar é muito gelado, muito complicado, eles não têm tanto recurso como nós temos aqui do oceano, essa beleza que o Brasil tem, eles não têm nada. Por isso que vieram parar aqui com a história de descobrir o Brasil. Mas você vai fazer perguntas para o embaixador sobre o reino dele, ele precisa conhecer o reino dele, ele tem que saber do reino dele. E assim são vocês, embaixadores do rei. Vocês precisam conhecer o reino e precisam conhecer o rei. Porque as pessoas que vão inquirir de vocês, que vão cobrar de vocês, são pessoas que não conhecem o reino de Deus. E sabe como é triste uma pessoa não conhecer o reino de Deus? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma pessoa, quando ela não conhece o reino de Deus,
ela vive nas trevas. Ela vive nas trevas. E o príncipe das trevas, quem comanda as trevas é o diabo. E uma pessoa que não conhece o reino de Deus, ela está debaixo do domínio do diabo. Mas vocês não, porque vocês conhecem o reino de Deus. Mas é preciso que esse conhecimento do reino que vocês estão adquirindo, ele seja transferido para outros. É como o fermento, ele tem que estar na massa. O fermento, ele precisa estar presente. A igreja precisa estar inserida na massa, e a massa está azedando numa rapidez assustadora. A massa está azedando com uma rapidez muito grande. Nós precisamos trabalhar a uma velocidade enorme para conseguirmos salvar a massa. Então não tem como fazer sozinho, porque a tarefa é muito grande, e Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Todas as vezes que vem pela rua 2 embaixadores, 3 embaixadores estão vindo para a reunião da embaixada, vocês sabiam que Jesus está no meio de vocês? Palavra dele, promessa dele, é o Senhor quem diz isso. Olha, e nesse texto eu aprendi uma outra lição, além dessa necessidade de presença do fermento, que ele não pode estar alheio à massa, ele tem que estar na massa, ele não pode ser esquecido, porque se ele for esquecido vai haver um problema tremendo, a massa vai ficar aquela massa embolada, vai ficar aquela massa muito difícil de ser utilizada, mas quando ele está presente faz a diferença. A outra coisa que eu aprendi aqui é que, para o fermento, não importa o tamanho da massa, não importa o tamanho. Às vezes, enquanto embaixadores do rei, a gente é até humilhado por algumas pessoas. Em algum momento vocês vão encontrar isso. Quando nós vamos para a rua, e a gente vai dia 23, não é isso? 23? 22? Dia 22 nós vamos para a rua, e eu quero ir com vocês, e eu quero fazer um desafio, que os embaixadores estejam com a gente na rua. Porque nós vamos na rua falar para as pessoas que Natal é Natal do reino de Deus. Nós vamos na rua falar para as pessoas que o Natal é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós vamos na rua falar para as pessoas que o nosso mestre, o nosso rei, ele não desceu pela chaminé para trazer um presente. Pelo contrário, ele veio exposto na cruz para nos trazer a vida. Ele é Jesus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso mestre. E não importa o tamanho da massa, o fermento, ele vai levedar a massa, ainda que ela seja 3 vezes mais do que ele. Então eu aprendo com isso, que cada crente foi dado a ele o potencial para cada vez que pregar ganhar pelo menos 3 incrédulos. Eu aprendo com isso que cada 10 crentes vão ganhar 30 incrédulos. Eu aprendo com isso que cada 100 crentes vão ganhar 300, cada 1000 crentes vão ganhar 3.000, e vai por aí afora a multiplicação. Jesus disse que é uma parte de fermento a 3 de massa, não importa o tamanho da massa. Não importa se os colegas vão rir de você na escola, porque só você é crente, só você é embaixador. Não importa. Não precisa botar a mochila no chão e partir para cima do colega, não. Mesmo sendo a minoria, o fermento, ele vai levedar toda a massa. Conforme está falando aqui, vai levedar toda a massa. Eu aprendi aqui que o fermento, ele não se deixa influenciar pela maioria. E às vezes tem coisa que a maioria está fazendo, que a gente não pode fazer. Porque a maioria é massa, e nós somos fermento. Nós somos do reino. Aí está a diferença. Pertencemos a ele. Nós somos propriedade dele. E a gente ouve muito essa palavra levedar, não é? Levedar. E as pessoas falam muito sobre isso. Levedar. Na Bíblia a gente lê muito. Levedar. E, gente,
Qual o sentido que essa palavra tem? Além de misturar. Levedar, a raiz da palavra é muito fiel. É tornar lévedo. Ou seja, tornar leve. A massa, antes de botar fermento, ela é igual um saco d'água. Ela é um negócio pesado, esparramado. Mas quando o fermento chega, ele vai tornar a massa leveda. E quando a massa é leveda, ela é leve. Ela torna-se uma massa mais fina. Ela torna-se uma massa mais bonita. Ela torna-se alegria. Aquilo que parecia ser um embolado, um aglomerado, agora torna-se uma coisa mais bonita. Vocês estão cada vez mais bonitos, porque o fermento do Senhor está na vida de vocês. Gostou, galã? Bonitão. Cada vez mais. Agora, eu lembro, vocês não tinham nem nascido ainda. Aí eu e Nivaldo cantávamos uma canção assim: que a beleza de Cristo se veja em mim. E a gente cantava para as pessoas ouvirem que a beleza de Cristo se veja em mim. Agora, a beleza de Cristo, segundo o profeta Isaías, não é uma beleza física. Porque Isaías diz assim: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então, qual é a beleza de Cristo? A beleza de Cristo é o caráter dele. A beleza de Cristo é o amor dele pelas pessoas. A beleza de Cristo é a entrega dele. Então, se você entrega a sua vida para o reino de fato, você tem a beleza de Cristo em você. Se você consegue irradiar o amor verdadeiro, o ágape de Deus, você tem a beleza de Cristo em você. Você é fermento, você é lévedo, você é leve, você vai crescer, você vai expandir conforme a palavra do Senhor prometeu. Vocês serão grandes homens nesta nação. A igreja vai ter a alegria daqui a 20 anos, a 30 anos. Eu quero estar aqui, porque eu vou passar 40 anos aqui. Quando eu fizer 41, eu vou pedir minha aposentadoria. Empatei com o pastor Badia e peço aposentadoria, 41. Eu vou estar com que idade aqui daqui para chegar a 41? Vocês, por favor, faça a conta para mim depois, que eu não me preocupo com isso, não. Eu estou indo bem devagar, não é? E tem uma possibilidade que diz, né, que esse negócio da cor, diz que a gente vai mais longe um pouquinho, então segura a onda aí que eu estou indo. Então preste atenção, eu quero ver vocês, homens posicionados nesta sociedade campista, nesse estado do Rio de Janeiro, neste Brasil, e se do propósito de Deus for em outros continentes. Mas eu quero saber notícias de vocês e dizer assim: temos orgulho de que aquele lá foi nosso embaixador do rei. Vocês estão sendo preparados para isso? Para serem homens com a postura do fermento que leveda a massa. Vocês não estão sendo preparados para pesar a vida de ninguém, inclusive a de vocês. Vocês estão sendo preparados para ser felizes? Para ser vencedores em nome de Jesus. Vocês não estão sendo preparados para fazer os pais de vocês chorarem, e nem para fazer os pais dos outros chorarem. Vocês estão sendo preparados para serem verdadeiramente embaixadores do rei, nos quais o rei tem prazer. Amém? Amém, embaixadores? Louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendo que o fermento precisa impactar. E onde a gente chegar, como diz o ditado popular, a gente chega para causar, né? A gente chega para causar o impacto da presença de Cristo. Sabe, em alguns momentos, vocês vão precisar falar bem alto acerca de Jesus. Como o arauto, é o posto, né? Arauto, né? Como o arauto, ele vai ter que proclamar, né? Pam, 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 lá está o arauto. Não é assim? Em outros momentos, vocês vão impactar com o silêncio, acalmando uma alma que está atormentada pelas hostes de Satanás.
e vocês terão a palavra do reino de Deus. Às vezes, ela vai ser proclamada aqui. Quando eu era embaixador, como vocês, eu não pensava que em algum momento eu ia ser pastor. Quem sabe vocês também não estão pensando, mas Deus vai levantar vários pastores aí e vocês vão pregar a palavra do reino. Mas estejam vocês onde estiverem, vocês serão embaixadores. Mas vai haver momento que não vai precisar de megafone, de microfone. Tão somente vai precisar ser fermento na vida da massa que está pesada. É o momento de impactar. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é este ensinamento de Jesus em um verso só. Que riqueza que há nisto. Eu vou encerrar porque a gente vai aprendendo muita coisa, a gente vai ficar aqui a noite inteira. Mas dentre essas coisas que eu aprendi, a última delas que eu quero dizer para vocês, eu aprendi é que o fermento, ele faz diferença exatamente quando ele está sob pressão. E a mulher toma o fermento, introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. E aí aquelas antigas confeiteiras, doceiras, aquelas antigas, a vovó, ela ia pegando a massa e ia apertando a massa, e ela ia pressionando a massa, e à medida que ela vai pressionando a massa, desta pressão, deste calor que o fermento está vivendo, é ali, no meio da pressão, que o fermento faz diferença na massa toda. E vocês serão bênção no meio da pressão. A palavra diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, tua fé será pequena. Embaixador do rei não volta sem cumprir a missão. Ele cumpre a missão. Às vezes eu fico pensando, sabe o que, embaixadores? Quando eu fico vendo aqueles momentos de guerra, como é que fica a cabeça de um embaixador lá no lugar daquele, na hora da guerra? O que ele deve pensar ali? Poxa, vamos jogar uma bomba nessa embaixada. Imagina você ser embaixador dos Estados Unidos no Oriente Médio. Rapaz, que pedreira, rapaz. Mas o embaixador sabe quando é que ele volta? Quando ele recebe ordem da sua corte para voltar. Ele não volta a hora que ele quer. Ele permanece. Eu aprendi com Jesus, aqui nesse texto isto, que no meio da pressão, naquela hora que se pressiona contra a massa, quando se pensa que o fermento está sendo destruído, no silêncio, ele está transformando a massa onde ele está sendo pressionado. E Deus deu a vocês uma unção de transformação. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos cativos, pregar libertação aos que estão presos, anunciar o ano aceitável do Senhor. O profeta Isaías trouxe essa profecia e ela é válida para nós. Vocês são meninos, como todos os outros meninos. São meninos normais, às vezes zangam. De vez em quando, a cada 15 dias ou 45 dias, desobedece até papai e mamãe. Não é todo dia, claro, né? Que cara de preocupado é esse? Que cara é essa de preocupado? Está desobedecendo todo dia, varão? Qual é? Vamos dar um jeito nisso. São meninos normais, vocês são meninos normais. Menino normal, se não acordar cedo para estudar, leva couro na prova na escola. Está entendendo? Porque são meninos normais. Estudou? Tá bom? O resultado tá bom? Glória a Deus! Passou um! Quem mais passou, levanta a mão. Aleluia! Quem ainda não passou,
misericórdia. Vai estudar, porque ainda dá tempo. Agora preste atenção, hein? Preste atenção, hein? Fermento, na pressão, ele não perde identidade. Ele está ali para levedar a massa e não para ser dominado por ela. Embaixador não pode ser dominado pela dificuldade. Ele tem que dominar a dificuldade. Amém? Dá um amém mais animado aí, amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados, embaixadores de Cristo são pessoas que não se nomeiam. Embaixadores não são eleitos pelo povo. Por que eles não são eleitos e nem se nomeiam? Porque quem escolhe e nomeia o embaixador é o rei. Embaixadores de Cristo são nomeados por Cristo. Embaixadores, eles têm compromisso com os interesses daquele que o nomeou. Meus amados, no sentido mais lato e profundo da palavra bíblica, todos nós somos embaixadores de Cristo. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Não tem um crente que não seja embaixador, irmãos. E é muito interessante o pastor chegar aqui e falar tantas coisas para esses meninos. E é tão fácil, irmãos, a gente apontar para eles e dizer: vocês têm que ser assim, vocês têm que ser assim, vocês têm que ser assim. E aí eles olham para nós e dizem assim: mas vocês não estão sendo assim, vocês não estão sendo assim, vocês não estão sendo assim. Vocês estão nos mandando representar o rei. Vocês estão evangelizando quem? Vocês estão falando do rei de vocês para quem? Vocês estão nos dizendo que nós vamos fazer diferença. E vocês estão fazendo diferença na vida de quem? Vocês estão nos dizendo que nós vamos levar o caráter e o amor e a justiça de Cristo. Vocês estão levando o caráter, o amor e a justiça de Cristo para quem? Todos nós somos embaixadores. E todos nós temos a mesma missão que a embaixada tem. Eles têm um privilégio. Estão começando a aprender bem cedo. Alguns de nós já aprenderam mais um pouco para frente. Mas glória a Deus por aqueles que aprenderam, aqueles que estão se submetendo, aqueles que estão aceitando, aqueles que estão indo para serem embaixadores da parte de Cristo. Nunca, jamais, em nenhum tempo, tenhamos medo de nada, porque Ele nos mandou. Ele nos designou, Ele nos instruiu, Ele nos nomeou, e nós só podemos recuar quando Ele chamar. O dia que Ele te chamar, você vai. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamar, quando se fizer chamada, lá estarei. Mas enquanto Ele não mandar recuar, tem que avançar. Nós estamos para vencer 3 medidas para cada um. Essa foi a instrução de Jesus num único verso bíblico. Nós estamos para levedar a massa e não para sermos contaminados por ela. Que o Senhor Deus derrame sobre nós suas bênçãos e misericórdias, e que o Senhor continue abençoando a organização Embaixadores do Rei nos seus 60 anos. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Que seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Eu quero